lá no Papo com o Editor dessa semana, o Broadcast Político Conversa com Carolina Venuto, advogada, especialista em Direito Público e Ciência Política. Ela é a primeira mulher a presidir a ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Para nos acompanhar, a editora Beth Lopes, em Brasília, Carolina. Carolina, muito bem-vinda e obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigada, Gustavo. Bom dia. Gustavo, bom dia, Beth, também. Prazer estar aqui. Carolina, você foi anunciada aí na semana passada como a primeira mulher a presidir a ABRIG, né? Qual que é o principal desafio seu para esse cargo? Olha, Gustavo, são vários os desafios, né? Estar à frente de um grupo seleto de profissionais de altíssima qualidade já seria um grande desafio e, sem dúvida, o fato de ser mulher e também ser jovem, né, perto do padrão médio aqui dos profissionais da área, torna esse desafio triplo, né? Numa atividade que é essencialmente masculinizada, né? Então, estar aí à frente desse grupo e dessa atividade, para mim, realmente é uma honra. Carolina, a profissão de lobista é regulamentada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente vê, pode-se dizer, não sei a sua avaliação, tem um certo preconceito quando se fala em lobby, né? A gente acompanha ali até pelas relações, né, com o poder público. O que você pretende fazer neste campo, assim, para tornar, né, a atuação dos lobistas, assim, para tirar um pouco esse preconceito? E você acha que isso pode ser regulamentado? Beth, fico muito feliz dessa ser a primeira pergunta que vocês façam, porque sem dúvida é a minha prioridade. A ABRIG já existe há mais de 10 anos, mas a gente vem se estruturando mais nos últimos 5 anos. Uma das nossas primeiras atividades foi acompanhar o projeto que tramita no Congresso Nacional desde 2007, cujo objetivo é exatamente regulamentar a profissão do lobista, né? Eu hoje chamo essa profissão de profissional de relações institucionais e governamentais, porque foi assim que o próprio governo federal, o então Ministério do Trabalho, nos reconheceu. Hoje nós estamos na classificação brasileira de ocupações, então eu até gosto de mudar o nome, que é para a gente tirar também essa pecha, né? Eu acho que até pelos escândalos de corrupção que a gente teve, grudou nos nossos ouvidos essa palavra do lobista como aquele cara que carrega a mala, né? E, na verdade, assim como todas as outras atividades, existe o bom profissional e o mau profissional, né? Aquele que carrega a mala não é um lobista, de fato, é um criminoso, né? Então, o nosso objetivo aqui na ABRIG, e eu acho que da maioria dos profissionais que trabalham nessa área, é ter uma regulamentação, primeiro para desmistificar a nossa atividade, mas segundo, Beth, e o que eu acho mais importante é para que a nossa atividade ela seja democrática, né? Todas as pessoas, jovens, velhos, mulheres, toda a diversidade do espectro de profissionais dessa atividade tem que ter as mesmas condições de exercer a sua função. A regulamentação vem aí para trazer regras claras nesse sentido e permitir que todos a exerçam. Carol, e como está isso no Congresso, assim, né? E você falou que tem um projeto que está desde 2007, né? Como está isso, esse projeto? Esse projeto tem perspectiva de andar? Como é que está o lobby, né? Para que esse projeto ande? Gustavo, realmente, a gente vem fazendo lobby por esse projeto. Ele conseguiu avançar bastante em 2018, foram feitas diversas audiências públicas na Câmara dos Deputados, a ABRIG esteve presente, participando desse debate e também trazendo estudos de caso comparado, que eu acho que é bem legal, né? Os Estados Unidos já têm a profissão regulamentada, a gente trouxe, inclusive, as consequências de uma regulamentação muito burocrática. Então, nos Estados Unidos, após a regulamentação, houve uma queda do número dos registros de profissionais, o que não quer dizer que houve uma diminuição da atividade, muito antes pelo contrário. Então, a gente levou essa perspectiva também para a Câmara dos Deputados, porque o texto inicial do projeto ele ia nesse sentido, era muito parelho ao que estava sendo feito nos Estados Unidos. Então, na CCJ da Câmara, a gente conseguiu construir um texto que eu acredito que hoje já está maduro para ser votado e aguardamos agora a inclusão na pauta do plenário. Já vou fazer o meu lobby aqui, aproveitar esse canal que é assistido por milhões de pessoas. A ABRIG e todos os profissionais de relações institucionais e governamentais clamam para que o presidente Rodrigo Maia coloque esse projeto na pauta e a gente consiga avançar. Carolina, como é que tem sido a relação dos representantes aí do setor
com o governo do presidente Jair Bolsonaro? É um governo que tem se notabilizado aí pelos embates, quedas de braço. Quais as dificuldades que vocês estão enfrentando? E se você puder traçar um paralelo do relacionamento com governos anteriores. Beth, o profissional de RIG, vou resumir o nome para essa sigla, ele precisa ser independente, né, Beth? A gente trabalha em qualquer governo, em qualquer região, em qualquer país. Então, a gente sempre busca, Beth, ter um acesso bom, tranquilo, diálogo é a palavra de ordem da nossa atividade, é até um slogan da nossa instituição. A gente procura sempre ter canais abertos com qualquer que seja a autoridade, com qualquer que seja o governo, né? Então, nesse governo não está sendo diferente. Assim como em outros governos, a gente busca manter esse diálogo. A gente hoje vem tentando ser cada vez mais técnico, exatamente para não ficar tão à mercê dos temperamentos dos governantes, né? Então, hoje o profissional de RIG é muito mais do que só porta-voz, ele também é técnico e especialista em políticas públicas. Então, muitas vezes a gente não precisa nem conversar com o ministro, ou com o presidente, ou com o deputado. A gente consegue falar com um assessor técnico e consegue resolver nosso problema, representando o cliente que a gente está atuando, né, ou o setor que a gente representa. Mas como, né? Voltando um pouquinho à questão, mas como ser técnico num governo que se notabiliza pelo embate político, né? Obviamente, como você mesmo citou, vocês falam com outras esferas, mas a gente sabe que a decisão bate nas esferas superiores, né? Beth, isso eu acho que, inclusive a inconstância política do cenário, né? Eu acho que a gente hoje, né, como já falamos várias vezes, não é só uma crise sanitária, né? Mas é também uma crise que vem sendo cada vez mais a crise política vem reforçando tudo isso. Então, sem dúvida. E aí eu vou vender o meu peixe também, porque quanto maior a crise, mais se precisa do profissional de RIG. Então, eu acho que nós somos especialistas mesmo em criar convergências, então a gente procura sempre aglutinar pessoas que sejam de um setor para trazer uma palavra mais forte para a autoridade, né? A gente nunca pode estar em embate com governo nenhum. O nosso papel aqui é mais de conciliador. Então, a gente busca trazer esse meio termo, né? Ainda que no cenário de crise política, a gente está sempre buscando trazer uma convergência para as pautas. Carolina, você falou que de uma pauta, citou uma pauta do setor aí, né, de vocês para a regulamentação da profissão. A gente vive aí numa pandemia de coronavírus, assim, todos os trabalhos do Congresso e do governo, quase todos os trabalhos estão voltados aí para ações e medidas em relação ao combate e mitigar os problemas dessa doença no país. A gente está vendo, né, principalmente por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma mudança, né, para colocar outras pautas para caminhar dentro do Congresso, a partir da Câmara ou do Senado, enfim, no caso do presidente da Alcolumbre. Quais as pautas prioritárias, né, e sim, de maior dificuldades que os representantes aí do seu setor veem no Congresso a partir de agora, né, já que, por exemplo, a reforma tributária é uma das questões que o Rodrigo Maia citou? Gustavo, a gente, na verdade, começou essa pandemia sem saber quanto tempo ela duraria, né? Então, nós começamos ali as primeiras semanas, até o primeiro mês, entendendo que a pauta de ordem eram aquelas afetas realmente ao socorro, né, do enfrentamento da pandemia. No entanto, a gente já está caminhando aí para 2, 3 meses, 4 meses, e é claro que a gente precisa tratar de outros assuntos, né? Eu acho que a reforma tributária é um ótimo exemplo, mas existe também a reforma fiscal, né, que ela vai precisar ser feita, já era necessária antes mesmo da pandemia, com a crise financeira que se fortaleceu com a pandemia, ela vai ser mais ainda necessária. E eu acho também que os setores, o setor de serviço, comércio, insumo, cada setor vai ter a sua pauta agora prioritária para enfrentar as consequências da pandemia, né? Uma vez que a gente tenha conseguido avançar, principalmente naquelas pautas ligadas à saúde, agora a gente precisa realmente dar um olhar para as pautas sociais, porque a gente está com uma massa gigantesca de pessoas desempregadas, né, passando fome, então a gente vai ter que ter um olhar voltado para essa área e também para a área fiscal e financeira, mesmo antes do retorno das atividades presenciais. Isso é claro hoje para a gente que isso vai acontecer mesmo antes disso. E tem Carol, só para completar, Beth, tem algumas pautas que estão
pautas do Pacto Federativo, pautas do governo mesmo, que estão no Senado, salvo engano, não conseguem encaminhar também, né? Além da reforma tributária, né? Como destravar isso, cara? Como vocês devem agir para destravar isso? Assim, o que tem de demanda, né, de vocês? Vocês citou o setor aí do comércio, serviços, o setor de comércio que tem muitas críticas, né? Algumas pontos da reforma tributária, por exemplo. Gustavo, se já estava difícil antes, sem dúvida agora a dificuldade é maior ainda, né? Então, é por isso que eu disse que a presença dos profissionais de RIG se faz cada vez mais necessária, porque a gente leva uma palavra mais próxima da realidade. Imagina o país do tamanho do nosso, né, com setores diversos, com realidades complexas. Então, o profissional de RIG faz esse trabalho de levar não só o argumento técnico, mas também o argumento empírico. Então, a importância do nosso trabalho é essa também, chegar lá para o tomador de decisão, para o deputado ou para o ministro, né, e falar, olha, se essa medida for realmente virar realidade, vai acontecer isso e isso e isso, vai impactar isso, vai trazer esse problema ou vai trazer essa melhora. Então, eu acho que acreditando na força do trabalho dos profissionais de RIG, na qualificação desses profissionais, eu acho que esse tipo de pauta vai pedir ainda mais a nossa atividade no Congresso. E acho que também os estados, existia também, e acho que ainda existe hoje, uma dificuldade de consenso entre as esferas de poder, né? Federal, estadual e municipal. Mas eu acho que a pandemia vai ter que trazer uma palavra de ordem aí, de que essas esferas vão ter que chegar num consenso. A gente fala que não existe o texto perfeito, existe o texto aprovável, então vamos ter que fazer concessões, vamos ter que fazer uma conciliação aí de interesses para se chegar numa palavra de consenso. Carol, quando se fala no trabalho de vocês, a gente imagina trabalho corpo a corpo, presencial, em contato, né? Essa pandemia, né, basicamente fechou o Congresso, todo mundo trabalhando em casa, governo, né? Nós tivemos relatos de profissionais do setor que estão tendo dificuldade justamente, né, porque tem que ficar em casa, né? O contato hoje é virtual. O que isso mudou e o que você acha que essa pandemia pode mudar na área de vocês? Beth, mudou 360. Né? Eu costumava dizer que, às vezes, em uma ida ao Congresso Nacional, andar pelo corredor das comissões, eu resolvia os meus problemas da semana toda. Então, hoje, a gente não sai do telefone, não sai de videoconferências. Eu tenho a impressão de que o teletrabalho triplicou, né, o nosso esforço diário. Eu, sendo muito sincera com você, eu espero que esse não seja o novo normal, principalmente na nossa atividade, e muito porque nem todo mundo tem o mesmo diálogo que eu, de repente, estando aqui em Brasília e já trabalhando com isso há 10 anos, tenho com os tomadores de decisão. Então, para a democracia, é fundamental que exista esse corpo a corpo, esse olho no olho, o Congresso com as portas abertas, com as audiências públicas, para que os diversos pontos de vista da sociedade sejam apresentados para os tomadores de decisão. Eu acho que algumas coisas a gente vai continuar fazendo essas reuniões remotas, mas do meu ponto de vista, e inclusive como a Abrig, a gente vai estar sempre batalhando e dialogando para que esses canais presenciais sejam preservados. Legal. Carolina, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer a Beth Lopes, minha companheira aí de jornada. Agradecer o Cláudio da Luz, que está fazendo essa ponte entre a gente. E agradecer você aí que está com a gente nesse Papo com o Editor. E até a próxima semana. Muito obrigado. Obrigadíssimo, Gustavo, Beth, toda a equipe aí. Obrigada. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês e bom trabalho.